Donald Trump finalmente conseguiu apoiar o mercado cripto na lei. Ele prometeu, e para você que achou que ele não fazia nada, finalmente fez. Se você não estava embaixo de uma pedra, você acompanhou o que aconteceu nesse momento e o movimento histórico que o governo americano realizou com a aprovação da Lei Genius, que agora mexe por completo com o mercado e vai regulamentar as stablecoins, aquelas criptomoedas pareadas com moedas fiduciárias como o dólar. Mas a grande pergunta que fica é se o Trump está sendo bonzinho demais. Ele quer que você invista em criptos ou ele está abrindo caminho para as grandes empresas e para os bancos lucrarem ainda mais? Uma coisa eu sei que é fato. A gente só tem dois caminhos agora. Ou a gente está diante da maior oportunidade da década nesse mercado, ou é o começo do fim para quem ignorar. Bom, o que o Trump está fazendo é algo que nunca ninguém fez, muito menos um presidente americano, e isso está dividindo o mercado em dois, antes do Trump e depois do Trump. E para você entender tudo o que está acontecendo agora e como isso vai mexer com o seu bolso, eu vou separar esse vídeo aqui em 4 partes. Primeiro de tudo, o que é essa Lei Genius, como ela vai funcionar em termos de regulamentação das stablecoins na prática e como isso pode te ajudar ou te atrapalhar. Em segundo lugar, eu quero te explicar como as grandes empresas, os governos se beneficiam disso a partir de agora e como isso vai mudar o jogo e bastante, tá? É muito importante que você preste atenção nessa parte. No terceiro ponto, a gente vai falar sobre os bancões entrando no cenário agora, emitindo as suas próprias criptomoedas e qual vai ser o impacto disso para o mercado e para você. Por último, em quarto lugar, eu quero te mostrar como você deve se posicionar a partir de agora. E ó, acredita em mim, tem muita coisa que já está mudando e vai mudar e você vai precisar estar preparado, tá? Então vamos nessa. Só que antes da gente começar, se você gosta desse assunto, já peço pra você deixar o like no vídeo, que é super importante, e claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Bom, então vamos começar do começo aqui. O que é a Lei Genius e por que ela é histórica e tão importante para o mercado? Primeiro de tudo, porque ela é a primeira regulamentação a nível federal de stablecoins lá nos Estados Unidos. Se você conhece um pouquinho da história americana, você vai lembrar que os Estados Unidos sempre foram muito contrários ao tema de criptoativos. Não só na gestão Biden, que veio antes da gestão Trump, mas em todo o período de existência do próprio Bitcoin, que tem aí seus 15, 16 anos. Então, grandes governos e grandes economias sempre foram opositores do mercado de cripto. E aí, em 2024, quando o Trump ele entrou na corrida eleitoral, ele colocou como uma das suas prioridades de campanha olhar para esse mercado e transformar esse mercado por completo nos Estados Unidos. Muitas pessoas acharam que aquilo seria só uma promessa de campanha para angariar votos. E, de fato, a minha visão é de que o Trump levou a eleição em 2024 por ter cripto na sua plataforma de governo. Mas para quem achou que isso ficaria só como uma promessa, as coisas mudaram por completo e foram várias ações que foram feitas desde o primeiro dia de governo do Trump, que vão desde a criação de uma reserva estratégica nos Estados Unidos para criptoativos, a mudança da chefia da SEC, a SEC ou a CVM americana, que deixou de ter Gary Gensler, que era o meu malvado favorito no mercado de cripto, e passou a ter Paul Watkins, que era um cara que era mega pró-cripto. O fato da gente ter tido a maioria da Câmara e do Senado sendo eleitas com representantes pró-cripto e agora com a Lei Genius. Esse movimento está acontecendo nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, isso tem impacto direto em todas as outras economias dos outros países e, consequentemente, no seu bolso também, que é investidor de cripto. E aí, justamente por a gente ter essa primeira regulação federal de stablecoins nos Estados Unidos, a gente tem um marco regulatório que o próprio mercado esperava há anos, porque a gente teve uma série de evoluções, né, ou até de passos para trás nesse mercado nos últimos anos, que impediam que empresas, investidores tradicionais, fundos de pensão, grandes gestoras se expusessem a esse mercado. Lá com o começo dos ETFs à vista em 2024, isso foi um primeiro passo, mas essa lei, ela muda por completo como os próprios agentes do mercado financeiro tradicional podem interagir com o mercado de cripto. E é, de fato, um ponto de virada para o mercado de cripto nos Estados Unidos, meio de alguma forma ali colocando aquilo que o Trump realmente queria, que era os Estados Unidos como a capital cripto no mundo. E aí a gente consegue pensar em alguns benefícios imediatos aqui. O primeiro, talvez mais claro, é uma segurança jurídica maior para o próprio mercado de cripto e para as empresas que trabalham com isso nos Estados Unidos, e esse fim de uma incerteza regulatória em que você, como empresa, tenta agir e ter produtos e serviços no ambiente americano, mas sem saber direito o que o regulador acha. As coisas ficam mais claras, preto no branco ali no papel. E a gente tem um impacto claro que é a abertura para bilhões e se não trilhões de dólares poderem entrar nesse mercado. A gente está falando de 2 trilhões de dólares que podem entrar nos próximos 4 a 5 anos no mercado americano por conta dessa lei. Isso muda completamente. Se a gente for parar para pensar, o mercado de cripto por si só tem 2, 3 trilhões de tamanho de mercado. Imagina ele dobrar de tamanho só por causa de uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos. Mas eu sei que se você parou para pensar nessa lei, você entendeu tudo que eu disse aqui para você está pensando, tá, Bazan, legal, mas qual é o impacto real disso? O que isso muda para mim? Porque tudo que você me disse agora impacta bastante os bancões, os grandes investidores, mas eu, investidor sardinha aqui, o que isso muda na minha vida? Isso pode mudar bastante coisa, é o que eu quero te mostrar a seguir. Bom, antes da gente passar para o próximo ponto aqui, talvez você esteja se perguntando, o que o Harry Potter veio fazer no meu vídeo? Se você nunca me viu por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Bazan, eu sou CEO e fundador da Underblock, uma empresa 100% focada no mercado de cripto e que é parceira da Finclass. E eles me
convidaram para vir até aqui no canal deles, trazer esse conteúdo para vocês e explicar em detalhes como esse movimento regulatório dos Estados Unidos pode mudar o jogo para esse mercado. Então vamos lá, que vai ficar cada vez mais interessante, você vai ver como a gente chegou num ponto de virada e, mais do que isso, um ponto sem volta para o mercado de cripto. Então a gente tem que pensar na Lei Genius como uma regulamentação de stablecoins, e ela foi, na verdade, aprovada junto com outras duas leis que também têm um peso muito grande, mas acho que a Lei Genius, assim, de uma forma como ela impacta o mercado, talvez no killer app, né, no ponto mais importante que dá vida ao mercado de cripto, ela é a que ganha mais destaque. Mas a gente teve outras duas aprovações importantes nesse mercado, junto com a Lei Genius, que foi o Clarity Act, ou a Lei Clarity, que dá mais clareza ao mercado no próprio tratamento dos criptoativos, se eles são valores mobiliários ou não, e também uma outra lei que se relaciona com a Lei Genius, que é a anti-CBDC, né? CBDC é a sigla para as moedas digitais criadas por bancos centrais, porque as stablecoins, elas se pareiam, por exemplo, com o dólar, e uma moeda de banco central também poderia, só que ela é extremamente centralizada e ela mexe demais com a dinâmica do mercado de uma forma negativa. Então foi um pacotão de leis aqui, uma para regular stablecoins, outra para regular o mercado como um todo e dar nome aos bois aqui, e a terceira para impedir que os bancos centrais controlassem o mercado de cripto. E aí você vai entender o game changer, a mudança de jogo que acontece nessa lei. Na prática, o que muda? As stablecoins, que são essas criptomoedas que têm uma paridade 1 para 1 com uma moeda fiduciária, como o dólar ou como o euro, no caso dos Estados Unidos com o dólar, elas passam a ter que ter um lastro garantido e auditado. Isso é para você que sempre falou que criptomoeda não tinha lastro. Ou seja, se você tem 1000 USDTs, né, 1000 moedas que são stablecoins emitidas, você tem que ter $1000 depositados ali em algum lugar e auditados por uma empresa regulada ali pelo governo americano para garantir que existe uma paridade 1 para 1. Ponto de curiosidade, o dólar, lá no passado, ele tinha esse mesmo lastro. Para cada dólar emitido, existia um pouquinho de ouro para fazer esse backing, né, esse lastro do dólar. Isso acabou lá em 1971 com um acordo de Bretton Woods que fez com que o dólar passasse a ser impresso da forma que se quisesse. E aí, justamente, o dólar hoje é um ativo que não tem lastro, por isso ele é tão inflacionário e por isso que surgiram as criptomoedas. E aqui é como se a gente voltasse na história e reescrevesse ela com uma lei que faz o lastro voltar para o mercado agora de cripto. E com isso a gente tem um grande benefício, que é o fim do risco de colapso dessas moedas, como a gente teve com moedas stablecoins experimentais lá no ano de 2021 e 2022, porque justamente naquele momento eram moedas que não tinham esse lastro. Então você, de partida, já passa a ter uma das principais mudanças que faz com que a saúde financeira desse mercado melhore e muito. E aí, no fim, se você tem órgãos auditando tudo isso e você tem leis que têm que ser seguidas, naturalmente você gera mais confiança para investidores e para players que talvez estavam reticentes com esse mercado. Isso gera mais adoção, mais pessoas passando a usar stablecoins e, consequentemente, mais demanda por criptoativos. Você vai entender nos próximos minutos que existe uma relação intrínseca entre as stablecoins, essas moedas estáveis que são emitidas, e a alta das criptomoedas, que são as altcoins, as moedas alternativas ao Bitcoin. Uma coisa leva a outra, e por isso essa lei é tão importante. Isso abre pra gente uma oportunidade de investir em ecossistemas específicos, como, por exemplo, o ecossistema de DeFi, das finanças descentralizadas, porque ele vai passar a ser mais seguro e mais atrativo para os investidores. Então, aqui, para amarrar esse ponto, a gente sabe que as stablecoins sendo regulamentadas, isso cria uma ponte, um ambiente seguro entre o mundo tradicional, que a gente chama de mundo fiduciário, e o mundo de cripto. Bom, e aí a gente entra num outro ponto, que é, se existe mais clareza regulatória, existe mais segurança para as empresas, isso claramente faz com que essas empresas e os governos, eles possam entrar nesse mercado e passar a investir. Então, se a gente olhar para o cenário atual, a gente já tem algumas empresas ao redor do mundo que se expõem a criptomoedas, como a Strategy, a antiga MicroStrategy lá do Michael Saylor, que se tornou o maior expoente no mercado de cripto comprando bitcoins para o seu tesouro, ou até mesmo aqui no Brasil, o caso da Melius. Mas essas empresas foram empresas que entraram meio que na vanguarda, elas tomaram um baita risco em fazer isso. E agora, com essa clareza regulatória, a gente pode esperar que mais empresas e mais instituições, de fato, se exponham ao mercado de criptoativos. Então, a próxima onda, para mim, é justamente mais bancos americanos, mais fundos de pensão, seguradoras e mais empresas do mundo tradicional se sentindo seguros para botar o pezinho na água. Com a diferença que não é igual eu e você, um mero ser mortal que bota o pezinho no oceano. É um elefante botando o pezinho numa piscina. Tem noção da dimensão que isso causa? Você tem empresas com bilhões e bilhões de dólares que estavam de fora desse mercado e aí sim elas podem entrar. Pode ser com um pouquinho, pode ser com muito dinheiro. Isso naturalmente vai causar um efeito dominó, porque quando uma instituição entra, outras acabam seguindo. Ninguém quer ser o primeiro nesse mercado, todo mundo tem medo, mas também ninguém quer ser o último. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo até como um sinal de alerta para você. Esse é um bom momento, um ótimo momento para que você se exponha a esse mercado, justamente para que você possa se expor a ele antes dessa avalanche institucional. A bem da verdade, a gente já tá vendo, há um ano e meio mais ou menos, grandes empresas entrarem nesse mercado. Mas da mesma forma como eu te disse que a Melius ou a Strategy entraram sendo pioneiras e tomando mais risco, a maioria das empresas que entraram nesse mercado até agora, elas também se arriscaram. Elas entraram antes de você ter uma regulamentação completa
completa para o mercado de cripto nos Estados Unidos. Então, eu gosto muito de uma analogia que o Malcolm Gladwell faz no livro dele, O Ponto da Virada, que é justamente esse ponto de inflexão, o ponto da virada de chavinha, em que você deixa de ter apenas aqueles inovadores ou as pessoas que topam um risco no mercado e passa a ter uma avalanche de entrada de novos players, e esses sim vão puxando um ao outro. Então, é muito importante que você tenha essa noção, porque a gente está diante, na minha visão, desse momento de virada, um momento em que mais e mais pessoas vão entrar no mercado, e se você ficar olhando de fora, você provavelmente vai chegar mais no fim da festa. E você tem essa oportunidade nesse momento de se expor ao mercado antes dessa entrada de grandes players institucionais. E aí fica a pergunta, como você faz isso? A gente pode fazer isso de algumas formas. Você pode comprar apenas Bitcoin, você pode, às vezes, até dolarizar o seu patrimônio com as stablecoins, mas eu acredito que esse é um mercado muito vasto, com muitas oportunidades, e você pode, da mesma forma como você tem eventualmente uma carteira de investimento em ações, com várias ações, você diversifica os seus investimentos, você também pode diversificar a sua carteira de cripto com outras moedas para além dos Bitcoins. E é justamente nesse momento que os novos Bitcoins aparecem. São moedas que hoje são menores do que o próprio Bitcoin, mas que ainda não foram descobertas pelo mercado como ele foi nos últimos anos. E eu separei uma lista com algumas dessas altcoins, esses novos Bitcoins, que eu acredito que tem muito potencial de valorização nos próximos meses, nos próximos anos, e capazes de entregar retornos que antecipam em semanas ou meses, retornos de anos e anos de uma bolsa de valores, de uma renda fixa. E se você não quiser perder essa chance de estar bem posicionado para essa alt-season, essa temporada dos novos Bitcoins que começa a bater a porta, eu abri inscrições para quem quer ter acesso à próxima lista de criptos que a gente vai lançar por aqui. Para que você não perca, você pode já se inscrever aqui embaixo, tem um link na descrição do vídeo, ou um QR Code aqui na tela, é só apontar a câmera do seu celular, você se inscreve gratuitamente para participar do nosso evento, onde a gente vai abrir o acesso novamente a essa lista de moedas. Mas vamos voltar para o que interessa aqui. A gente estava falando sobre a entrada de institucionais e mais players nesse mercado, mas não só eles vão entrar nesse mercado, eventualmente comprando criptomoedas, eles podem criar as suas próprias criptomoedas. E a gente tem a situação, por meio da lei Genius, em que os próprios bancos emitem as suas criptos. Então, por exemplo, o JP Morgan ou o Bank of America pode criar as suas próprias moedas digitais a partir de agora. E com isso, a gente tem um grande benefício de integração total entre o sistema tradicional e o sistema de cripto. Para você, jovem padawan que está aqui mexendo com esse mercado, você vai ter mais facilidade de uso, menos atrito e mais adoção, porque vai ser mais fácil para você no seu dia a dia usar cripto. Em alguns casos, até sem você saber que você está usando cripto. Você que está assistindo esse vídeo, tenho certeza que você já foi fisgado pelo bichinho do Bitcoin. Mas pensa talvez nos seus pais, nos seus familiares que nunca mexeram com esse mercado. Não seria muito mais fácil se o banco deles, que ele já está acostumado a usar, utilizasse cripto e ele passivamente adotasse isso e depois fosse descobrir outros ativos? É exatamente isso que pode acontecer lá nos Estados Unidos e, para mim, deve ter um reflexo claro no restante do mundo. Então, hoje a gente pode investir em protocolos, em ativos que esses próprios bancos vão ter que usar. Eu vou dar um exemplo já já para você. E aí você pode se posicionar no tipo de infraestrutura que eles vão necessariamente ter que utilizar para criar suas próprias criptomoedas, por exemplo. Agora, tem uma pergunta importante nisso tudo aqui. O que significa isso de fato? O Trump ele fez tudo isso para permitir que os bancões e as grandes instituições dominassem o mercado de cripto e você não pudesse investir? Acho que essa é uma pergunta que fica nesse momento. E aqui a gente tem que prestar atenção numa mudança de paradigma que acontece. Antes, a gente tinha uma perseguição do governo em relação aos criptoativos. Eles iam atrás de empresas, de pessoas que mexiam com esse mercado e coibiam o mercado. Agora a gente passa a ter um apoio governamental sem precedentes. A gente tem políticas favoráveis que podem inclusive abrir espaço para menos impostos, mais incentivos e uma regulação clara. E a gente, naturalmente, vai ver outros países seguindo o exemplo americano. Quem não gosta de copiar os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos têm saído na frente da Europa, na frente do Brasil, e é natural que, até num contexto geopolítico, outros países, quem sabe até mesmo a China, acabem se espelhando nessas políticas regulatórias, né, nessa abertura do governo americano ao mercado e tentem também se valer disso para suas próprias economias. O próprio dólar pode sair mais fortalecido por meio das stablecoins. E para o mercado, a gente tem uma legitimidade total, com mais adoção e crescimento desse mercado de forma, quem sabe, exponencial. Então, eu fico pensando aqui, o Trump, ele não quer que você invista em cripto, ele quer deixar isso só para os grandes bancos? Não, na verdade não. O Trump sim quer que você invista, sempre foi o plano dele, porque ele sabe que o crescimento desse mercado é inevitável. Tanto é que o próprio Trump, por meio da Trump Media, já alocou bilhões de dólares em Bitcoin, e o filho do Trump, o Eric Trump, anunciou já em eventos que ele tem construído uma mineradora de Bitcoin chamada American Bitcoin e está se dedicando absurdamente a esse mercado. Então existe um interesse pessoal nisso também. E ele sabe que o crescimento é inevitável e quanto mais investidores entrarem nesse mercado, vai fazer o próprio mercado valer mais. Mas sim, ele está criando estruturas e regulações que agora permitem a entrada dos elefantes na piscina, permite a entrada de grandes investidores institucionais que antes nem cogitavam investir nesse mercado ou até duvidavam dele, como foi o próprio caso do JP Morgan, com Jamie Dimon, que falava mal do Bitcoin e hoje oferece para os seus clientes. E quando esses investidores entrarem, como te falei, é como você pegar um elefantão e colocar numa piscina, ela vai transbordar. É muita grana entrando por uma porta pequena de uma vez. E se você não for rápido,
pode ser que você fique sem seus bitcoins e sem suas criptomoedas. Por isso, na minha visão, hoje é o momento de você acumular mais esses ativos. Óbvio, sempre com responsabilidade, com gestão de risco e uma boa carteira. Mas é o momento de você se perguntar se você não deveria ter um pouquinho de cripto na sua carteira, no seu portfólio. E aí, se você se pergunta como fazer isso, né, como se posicionar nessa nova era, eu te trago algumas estratégias. A primeira de todas é você focar em protocolos que são compliant, ou seja, que eles seguem essas novas regras. Então você pode buscar quais são os protocolos, os criptoativos que já estão preparados para essas instituições, para os bancos, por exemplo, utilizarem. Uma segunda estratégia é você olhar para a infraestrutura de blockchain. Por quê? É como se você pudesse comprar um pedaço da internet, sabendo que os bancos vão usar essa internet. Hoje, um dos principais protocolos ativos, né, que você poderia investir justamente com essa cabeça é o Ethereum. Esses bancos, invariavelmente, eles vão usar algum tipo de infraestrutura do Ethereum para criar os seus próprios ativos. E o próprio Ethereum deve crescer com isso. Uma terceira estratégia seria você olhar para stablecoins regulamentadas. Por exemplo, a USDC, que é uma moeda digital ligada ao dólar, emitida pela Circle, uma empresa americana. Você investir em um USDC é você dolarizar seu patrimônio. Então, uma forma de você se proteger do nosso real fraco e todas as incertezas políticas no Brasil. E por último, uma quarta estratégia seria você se posicionar aí com um pouco mais de risco em protocolos de DeFi, as finanças descentralizadas que sejam mais estabelecidos. Que eu tô falando, por exemplo, de Aave, de Pendle, que são ativos que se conectam demais com essa narrativa do crescimento institucional das stablecoins. Mas presta atenção, coisa importante, você se posicionar antes da implementação completa desse setup regulatório. A ideia aqui é a redução da incerteza regulatória traz uma valorização acelerada para o mercado. Então esse é o momento de você buscar uma dessas quatro estratégias e ver qual faz mais sentido para o seu portfólio. E deixa eu ser claro e direto com você. Essa janela de oportunidade não deve durar muito tempo, porque as coisas se movem rápido no mercado. Agora que os Estados Unidos deram esse sinal verde, essa chancela institucional para o mercado de cripto, os grandes players já começaram a se posicionar. Eles já estão se mexendo. E quem deixar para depois pode comprar caro ou entrar atrasado ou ficar de fora. Quem entende o que está acontecendo agora nesse mercado pode estar entre as poucas pessoas que realmente lucram com essa nova era das criptos. Lembra de uma coisa, lembra de um dado. Apenas 5% da população mundial se expôs a cripto de forma correta, de forma direta até esse momento. E como eu te disse antes, é justamente agora que surgem as novas narrativas e o que eu chamo de os novos bitcoins, novas moedas aos olhos desses novos investidores. Então eu separei uma lista com altcoins, moedas alternativas ao Bitcoin, que eu acredito que tem maiores potenciais de valorização, capazes de entregar retornos para você de 100%, 200%, 300% ou até mais. Retornos que você demoraria às vezes anos para conquistar em classes tradicionais de investimento e você pode conseguir com investimentos alternativos como o mercado de cripto. Uma valorização que talvez possa mudar a sua vida ou melhorar muito ela se você souber como aproveitar essa chance que o mercado está te dando. E se você não quer perder e está bem posicionado para essa out-season que está chegando à nossa porta, como eu te falei antes, eu estou abrindo inscrições para quem quer ter acesso à próxima lista de criptos que nós vamos lançar. Eu sugiro que você não perca isso e já se inscreve aqui embaixo ou no QR Code que está aqui na sua tela, porque a gente deixou um link aqui na descrição, o QR Code para você apontar a câmera, você faz sua inscrição gratuita e recebe todas as informações em primeira mão. Bom, eu sou Vinícius Bazan, foi um prazer estar com você aqui, a gente se vê em breve no novo vídeo.